Vamos lá, o Arthur, conta pra gente os detalhes. É claro que você está em Dortmund, mas enfim, você acompanhou essa festa do Leverkusen. Não sei se chegou a ver algum torcedor tropeçando aí em Dortmund porque se perdeu, mas conta pra gente esse título inédito da Bundesliga. O fato de eu estar em Dortmund no domingo em que o Leverkusen, que é a 76 quilômetros daqui, vence a Bundesliga e eu não estar lá tomando cerveja com os caras, me deixa triste. Começo a minha fala por aí, porque realmente ontem coçou aqui a vontade de estar em Leverkusen, né? Foi um momento muito bonito, pela conquista. O Neverkusen, como era apelidado pelos adversários por conta do final da década de 90, né, os títulos em sequência que perdeu, e perdeu de uma forma bem estranha, para não dizer pipocada, bem estranha, e depois, em 11 dias, na temporada 2001-2002, acabou perdendo 3 títulos consecutivos, né, incluindo a Liga dos Campeões, que é aquele golaço do Zidane contra o Real Madrid, perdeu a Bundesliga, perdeu o final de Pokal. Tudo isso fez os adversários sacanearem e colocarem Leverkusen, né? 120 anos de história, nunca tinha vencido a Bundesliga. E agora venceu de uma forma irretocável, né? Ninguém pode falar um A dessa conquista do Bayer Leverkusen, porque conquista a Bundesliga com 5 rodadas de antecedência, com 16 pontos na frente do Bayern de Munique. Pode Não é colocar os números na tela, João, enquanto o Arthur contra fala. qualquer coisa. Coloca aí. E chega tanto nos números que o João vai colocar aí na tela, quanto nas exibições, conquistando os corações daqueles que gostam de bom futebol, né? 43 jogos, 38 vitórias, 5 empates, gols marcados 123, tá ali brigando com o Manchester City pelo time que mais marca gols na Europa, 31 apenas sofridos, muito poucos gols, né? E é uma equipe que consegue marcar um momento no futebol alemão muito importante, quebrando uma hegemonia de 11 anos do Bayern de Munique, né? Isso era muito importante, eu sei que a gente já vai debater isso, para a Bundesliga, para a atratividade da competição e também para quebrar um ciclo. O time, obviamente, de Xabi Alonso e seus comandados, mas um grande protagonista é o treinador espanhol que mudou a história desse clube. E agora, gente, podendo conquistar a Pokal, está na final com o Kaiserslautern, né, é favoritaço, e também a Europa League. O que o time fez com o West Ham na semana passada mostra que tem condições completas de chegar em Dublin na final e ser campeão. Falta ainda um pouco, é verdade. E a grande pergunta, Frederico, será que vai terminar a temporada invicta? Seria ainda mais Pois bonito. é. Imagina, cara. Marcelo Clarinha é uma história que ninguém se atreveria a projetar no início da temporada, ou até mesmo no meio da temporada, tá? Assim, o que o Leverkusen fez é uma coisa, sei lá, é uma coisa não só impressionante, mas difícil de você premeditar. E acho que é difícil de qualquer um conseguir repetir em qualquer momento, né? Eu não sei o que chama mais atenção de toda essa história. Se é quebrar 11 anos de hegemonia do Bayern, se é estar 43 jogos invictos, se é fazer 123 gols, uma média de quase 3 por partida, depois de uma temporada inteira, né? Uma coisa é ter uma média de 3 num torneio curto, alguma coisa. Ter uma média de menos de um gol sofrido, um saldo de gols é 92, cara. É uma barbaridade. Ou tá ainda em vias de ganhar 3 títulos, né? O Kaiserslautern tá lutando para não cair na segunda divisão. É muito favorito para a final da Copa da Alemanha, e na Europa League ainda tem muitos passos para dar. Assim, é um time que faz a temporada perfeita, um time que tem 3 títulos na sua história, ganhou uma segunda divisão nos anos 70, ganhou uma Copa da Alemanha em 93, ganhou uma Copa da UEFA, que é a Europa League de hoje, em 88. E de repente pode ganhar 3 títulos em 2 meses. Temporada perfeita, de um time quase perfeito, que escolhe jogar muito bem futebol, com um técnico que chegou aqui, transformou o clube. Há 1 ano e meio esse clube estava brigando para não cair na Alemanha. Então, é um time Champions. Esse time, se estivesse nas quartas de final da Liga dos Campeões, ele estaria lutando contra... Ninguém queria ver ele pela frente. Com certeza. Outra coisa é se na temporada que vem a experiência, o peso, você vai conseguir repetir. Mas nessa temporada é um dos melhores times do mundo. O David Moyes falou isso, só para complementar o que o Beckler falou, que eles estavam resignados com a derrota e basicamente jogando a toalha porque estavam enfrentando um time da Liga dos Campeões. E eu concordo muito, não apenas um time de Liga dos Campeões,
mas um time com capacidade de chegar numa semifinal e quiçá vencer a Liga dos Campeões por aquilo que está jogando nessa temporada. Eu entendo os críticos que vão falar, tá emocionado, tá exagerando. O cara não assiste um jogo da Bundesliga e vem falar isso, né? Não assiste um jogo do Bayer Leverkusen. Assista e Alguém falou isso, Quesada? Ou você tá inventando um inimigo? Não, sempre tem um fantasma. Sempre tem um fantasma. Ele é o Don Quixote, ele luta contra moinhos de vento. É um perigo estar no Twitter hoje em dia e no YouTube. Você tá brigando contra a gente com foto de desenho animado. Eu gosto. Ô, Clarinha, diga aí. Não, eu ia complementar um pouquinho, porque eu acho é uma história muito bonita, né? Porque diferente, por exemplo, do que a gente pode imaginar que possa acontecer em outras ligas de, por exemplo, grandes clubes, grandes investimentos financeiros, governos e entidades comprando o time e colocando dinheiro, investindo em grandes estrelas e tal. Não é o caso exatamente do Leverkusen, né? Não é um time que foi comprado por um rico, por um estado que ganhou uma nova cara, né? Que com o investimento da Bayer tem um investimento grande, mas que não é Paris Saint-Germain, é Manchester City, tudo bem. Isso, não é que não tem investimento, é que não foi um novo rico. É um clube que sempre foi estável financeiramente, né? Que sempre teve investimentos e que inclusive tem uma característica de cultura diferente da maioria dos clubes alemães, né? Quesada, muitos deles são ligados mais à classe trabalhadora, a raízes mais diferentes das raízes do Bayer Leverkusen, e é bonito ver essa história sendo construída de forma coletiva, porque né, não foi um clube que trouxe 2, 3 grandes estrelas, foi um clube que acreditou num técnico, no trabalho desse técnico e no coletivo desse técnico, porque por mais que a gente tenha o Witz fazendo essa grandíssima temporada, e a gente já trouxe aqui o Quesada, inclusive trouxe a discussão, né, dele entrar na briga por melhor do mundo e etc. Mas é um time que acreditou num projeto e que a gente foi vendo um pouco da evolução disso. Então, é uma história muito bonita e eu estou com o Marcelo, assim, é muito difícil de ser repetida e eu acho muito bonito que ela tenha sido construída dessa forma, meio que com a cara do clube, sabe? Sem ser uma nova coisa chegando no clube e mudando o clube. A revolução veio no comando técnico, né? Desde a chegada do Xabi Alonso e tudo mais. E na direção esportiva também. Que também é novo o diretor esportivo, veio junto com o Isso, Xabi. mudou na temporada passada e, enfim, junto com ele trabalhou nos bastidores. Porque é interessante a gente falar que esse time, ele realmente não precisou contratar muitas estrelas, mas ele pensou os jogadores com características que o Xabi Alonso queria. Ele sabia exatamente o mapa da mina, o que ele queria fazer no início da temporada, né? Com o seu 3-4-2-1, que a gente já vai falar mais sobre essa formação, mas ele foi buscar peças que encaixariam perfeitamente nas ideias dele, como, por exemplo, o Grimaldo. Gente, em Portugal foi meio visto como loucura o Grimaldo deixar o Benfica, que tinha feito uma excelente Liga dos Campeões na temporada passada, tinha vencido o Campeonato Português, era ídolo do clube, e o Xabi Alonso convenceu o Grimaldo para ir para o Bayer Leverkusen. Em Portugal se dizia assim, o que ele vai fazer na Alemanha? Perder para o Bayern de Munique? E olha só que peça fundamental dentro desse esquema. Não só ele, né? Mas o Xhaka, outros jogadores. É isso, cara. Que o, cara, que ele tirou o capitão do Arsenal. O Arsenal, o Xhaka passou muitas temporadas, acho que ruins no Arsenal, né, Fred? Assim, muita expulsão. Mas a última foi maravilhosa. A última era muito boa. Acho que ele é o capitão do time, não era o capitão ou já era o Odegaard? Ele era o capitão. O Odegaard acho que passou a ser capitão depois da saída do Xhaka. Assim, contrata um jogador que era capitão de um time Premier League, vice-campeão. A gente estava discutindo hoje mais cedo, assim, para um jogador é melhor o que? O Arsenal ou o Manchester ou o Paris Saint-Germain? A gente estava aqui, sei lá, no almoço aqui, eu, Clara e outros jornalistas conversando sobre isso. O Bayer Leverkusen, o Xabi Alonso ligou pro cara e conseguiu convencer ele para lá. Assim, o poder de convencimento que ele tem dos jogadores, eu acho que passa pelo trabalho de dentro de campo, né? Dos caras fazerem o que ele manda. Mas isso já começou antes, quando ele consegue convencer Grimaldo e Xhaka a deixar Benfica, depois dessa temporada que o Quesada falou, e o capitão do Arsenal, irem pro Bayer Leverkusen, que nunca ganhou nada. Como é que você fala? Vem pra cá que aqui você vai ganhar comigo. Mas tem é o perfume, né? Mérito, cara. Se o Xabi Alonso me chamar, se o Xabi Alonso me chamar, claro, eu vou agora.
Eu prefiro não responder essa pergunta, mas o Pode ir, Bayern, Clara. Pode ir. Se eu fosse você, eu Tem um ia. passe livre. Cara, Vai e me conta depois como é que é. Me leva. te levo, pronto. Resolvido o problema. O Não, e o Bayern não Chaka, estava nem ele na sai de virar Champions. 8 e vira 6. O Bayern tava nem na Champions. E o Chaka, ele troca de posição, né? Ele era um 8 no Arsenal, ele vira um 6. E a gente viu muito mais o Chaka da seleção suíça do que o Chaka do Arsenal, que era instável, apesar da última temporada. Esse no Leverkusen é muito, muito mais confiável. O Arthur, você falou da organização tática do Xabi Alonso. Eu estava pesquisando aqui, é o time que mais troca passes curtos em todo o futebol europeu. O que deixa de legado, que semente que isso planta, e já dá para chamar o Xabi de talvez o líder de um novo movimento? Eu acho que está no caminho para isso, pelas ideias muito bem trabalhadas que ele tem e alguns diferenciais. Essa parte de trocar muitos passes e sem ficar muito tempo com a bola, ela chama atenção, né? As tais triangulações, 1, 2 toques, o jogador já se livra da bola porque você tem a aproximação rápida de 2, 3 jogadores, né? Triangulações e às vezes até quadrados no meio campo. E isso também é uma liberdade que ele dá para os jogadores dentro das suas características e às vezes fora da sua posição, né? Por exemplo, o Grimaldo às vezes vem por dentro, ou o próprio Frimpong vem por dentro, o Palácios às vezes está na zona de finalização, é um cara mais de destruição no meio campo, mas é também de chegada. O Hoffmann troca muitas vezes de posição, o Wirtz às vezes é um clássico 10 jogando entre linhas, mas às vezes cai pela esquerda para fazer 1 contra 1, enfim, eles se ajudam e se adaptam dentro de campo. O que eu acho disruptivo, porque ele não inventou a roda, né? Não é essa a questão. Mas o que eu acho um pouco disruptivo e o que me chama mais atenção, não sei se vocês concordam, é a parte dos alas. No 3-4-2-1, os alas jogam muitas vezes pelo corredor central, ou seja, não ficam presos na função de explorar apenas o corredor direito e o corredor esquerdo. E isso faz com que esses caras pisem mais nas zonas de finalização. Ou seja, nós estamos falando de 2 alas que, no fundo, quando o Bayer Leverkusen ataca, são 2 atacantes. Eles têm números de atacantes. Ou seja, você tem um Grimaldo com 11 gols, se eu não estou enganado, e 16 assistências, e o Frimpong também por aí, tem mais de 10 gols na temporada. Tem atacante no futebol que não faz tanto gol assim durante uma temporada. Então, ele tem mais recursos e chega com mais gente nas zonas de finalização de uma forma muito organizada, e eu acho que essa é a grande característica disruptiva desse time do Xabi Alonso, os alas. O resto é uma condensação de tudo que a gente já viu e de talvez de tudo que ele aprendeu ao longo da carreira com os treinadores que teve, Mourinho, Ancelotti, Pep Guardiola, mas bem montado num esquema que está azeitado. Eu acho que é assim que ele vai montando essa equipe, Beckler. Eu também acho. Assim, o que ele faz é parecido com o que o Simeone queria fazer no início da temporada ou que a Inter de Milão faz. O que os times hoje com 3 zagueiros fazem é querer que os alas ataquem como pontas, né? Assim, o Grimaldo e o Frimpong é isso aí, os números são de atacantes, os dois têm duplo dígito, né? Para assim, algo mais dito no basquete, né? Mais de 10 gols e mais de 10 assistências na temporada. E os zagueiros viram laterais, né? A gente vê isso na Inter com o Bastoni, a gente vê isso na Inter com o Darmian ou Pavard pelo outro lado. O Atlético de Madrid fez com Azpilicueta de um lado e com o Mário Hermoso do outro. E eles fazem isso também com o Jonathan Tah e com o Koscielny pelo outro lado. A hora que tá atacando, o zagueiro vira lateral e o lateral vira ponta. Então, cara, jogam com 13 basicamente. Chama atenção a coragem para fazer isso. Porque o Atlético de Madrid parecia que ia fazer, de vez em quando parece que vai fazer. A Inter sim, a Inter teve um mau dia contra o Atlético, mas para mim é um time completo. E o Bayer Leverkusen também. A coragem de fazer e os mecanismos para fazer e todo esse poder que o meio-campo dá com Xhaka e com Palácios correndo 13, 14 quilômetros por jogo e percorrendo todo o campo, cara, não só tudo isso que você falou, Fred, de número de passes e tal, a quantidade de finalizações, quase todos os jogos eles finalizam quase 30 vezes. E o adversário finaliza 4 ou 5. É um campo inclinadíssimo para baixo, o campo do Leverkusen, sim. É uma descida para eles são rapidíssimos, e para o adversário conseguir chegar na área deles é uma subida interminável. É um time completo. Eu também acho que não é nada extremamente novo. Assim, não é quando o Guardiola chegou aqui em Barcelona,
o que ele começou a fazer com o time, movimentar o time e tal, era uma coisa relativamente nova, porque a seleção espanhola com o Aragonês já tentava fazer aquilo, mas mudou muito o futebol. Não sei se o Xabi Alonso está indo por esse caminho, sabe? Assim, uma escola Xabi Alonsiana de futebol, não sei se a gente vai chegar lá, mas que eles fazem o que a Inter e o Atlético de Madrid queriam fazer, que eles fazem ainda melhor do que esses dois, acho que um nível parecido com a da Inter dessa temporada, mas de números melhores, eles fazem. Eles atacam com 13 jogadores. Os laterais viram pontas e os zagueiros viram laterais. Eles têm muito mais jogadores no campo de ataque que os rivais. Tem uma imagem que está viralizando aí já viralizou, né, contra o West Ham, com todos os jogadores de linha, basicamente no último terço de campo, espremendo o West Ham, que veio com uma proposta muito defensiva, né? David Moyes sendo David Moyes, mas aí você não consegue defender, Fred, quando você tem os 10 jogadores de linha quase dentro da sua área, é muito complicado. Trazendo o último ponto aqui sobre a discussão do Bayern, evidentemente deixando vocês à vontade para trazerem outros, é, claro, o fim da hegemonia do Bayern de Munique, né? Eram 11 títulos consecutivos, seria o 12º. Quando a gente olha para o século na Bundesliga, esse é o 7º campeão que não é o Bayern de Munique, né? A gente teve o Borussia Dortmund 2001-2002, o Werder Bremen 3-4, o Stuttgart 6-7, o Wolfsburg 8-9 e depois um bi do Borussia Dortmund 10-11, 11-12 e só agora um campeão que não é o Bayern de Munique. Isso faz bem para a Bundesliga para além dessa temporada, é cedo para determinar isso. A permanência do Xabi Alonso, ela automaticamente coloca o Leverkusen como favorito para renovar o título na temporada que vem. E mais, será que esse título do Bayern fará com que outros clubes alemães pensem que eles podem ser o novo Leverkusen nas próximas temporadas? Eu acho que faz muito bem a Bundesliga e era fundamental que isso acontecesse uma hora ou outra, mas da maneira que aconteceu é ainda mais rica, né? Porque se fosse o título passado do Borussia Dortmund capengando e lutando naquela montanha russa de emoções que a gente vai falar aqui amanhã do que é esse Borussia Dortmund hoje e o que era na temporada passada, talvez deixasse dúvidas. Esse não deixa. E a continuidade do Xabi Alonso, para responder a tua pergunta, ela coloca, sim, o Bayer Leverkusen como time a ser batido na próxima temporada. O Bayern de Munique vai ter que correr muito atrás para organizar todos os problemas que está tendo, já não dessa temporada, de algumas temporadas, especialmente pelas loucuras de cima para baixo, né, da direção, para se estabilizar e para conseguir alcançar o trabalho do Xabi Alonso. Vai depender um pouco também dele segurar jogadores, mas eu acho que isso, se ele tem o poder de convencimento de trazer os caras, então para segurar, para jogar uma Liga dos Campeões ao lado deles, eu acho que os caras vão para o inferno junto com ele, não tenho dúvida disso, e muito da permanência do Xabi Alonso passa por isso, mas fez um bem danado a Bundesliga. Essa hegemonia era horrorosa. O Bayern de Munique não tem nada a ver com isso, tá? O Bayern de Munique faz o dele. Vai lá, fatura 850 milhões, está no top 3 de faturamento do futebol europeu, contrata quem tem que contratar e ganha o campeonato. O Bayern de Munique tem que fazer isso. Agora os outros precisam correr atrás. E o Xabi Alonso cortou o caminho dentro dessa disputa, no talento e na sua personalidade. E cada um no seu contexto, claro, é um pouco do que aconteceu no campeonato italiano, né? A gente teve a Juventus 9 vezes campeã e que, claro, tinha ali o momento do Milan, o momento da Inter, todos esses times, assim, em especial esses dois, que com a Juventus são os 3 gigantes, estavam no momento ruim. A Juventus não tinha nada a ver com isso, né? A Juventus aproveitou e foi, de fato, um time que teve, em termos de organização de clube, um profissionalismo anterior ao de Milan e Inter, mas que fizeram Milan e Inter correrem atrás. E aí a gente teve Milan campeão, Inter campeão, Napoli campeão, um revezamento que, claro, eles também usufruíram do momento da Juventus, porque, né, enfim, é um ciclo, mas é muito importante até, não só, eu acho, assim, pelo que o Quesada falou, da forma como foi o Bayern, né, não foi o Bayern de Munique que perdeu o título, foi o Bayer Leverkusen que conquistou. Então, tem uma diferença importante, eu acho que em relação a isso, mas até para a percepção de fora de quem assiste a Liga. Porque eu escutei muitos anos que o campeonato italiano, um dos motivos de não prestar, era porque só a Juventus era campeã. E a gente escuta muitas vezes que a Bundesliga não presta
porque não tem competitividade, porque só o Bayern de Munique é campeão. E as coisas não são tão simples assim, né? Então eu acho importante, até que seja para a visão de fora, falar, opa, peraí, deixa eu assistir esse jogo aqui, deixa eu ver esse time aqui. Porque isso vai ampliar a visão das pessoas que assistem, da visibilidade da liga, e, pô, vai trazer ideias, né? As pessoas vão, de fato, assistir as coisas. Mas só um ano não muda nada, tá? Assim, Sim. é excelente, é maravilhoso, a história é linda. Se ganhar ano que vem de novo, eu acho que talvez tenha até mais mérito que esse primeiro ano, porque agora ainda era tudo novidade, e o Bayern de Munique talvez tenha durante algum tempo do campeonato pensado que em algum momento a gente vai chegar, então acho que ano que vem, quando eles zerarem a pontuação, já vai ser muito mais pressão em cima do Bayer Leverkusen. Agora, para melhorar a liga, isso tem que acontecer muito mais vezes, tem que ter muito mais competitividade. Se a gente pega o campeonato alemão, tirando a Premier League, é o campeonato que internamente tem o valor de venda mais alto de direitos de transmissão. Porque o poder aquisitivo na Alemanha é muito alto e porque todos os torcedores de todos os clubes entendem qual que é o campeonato deles. Então todo mundo compra o pay-per-view da Alemanha para assistir. Só que fora da Alemanha é um dos campeonatos menos vendidos da Europa. Porque basicamente só o alemão quer ver o campeonato alemão, porque é o campeonato de um time só. Então o torcedor do Stuttgart, ele compra. Se ele ficar em terceiro esse ano, em sexto no ano que vem, em quarto, em sétimo e tal, o torcedor do Stuttgart vai continuar comprando. Nem falo dos outros. Mas fora da Europa, fora da Alemanha, dentro da Europa, no Brasil, em qualquer outro lugar, é muito difícil vender o campeonato alemão. E aí a liga, para ser mais atrativa, ela tem que ter alternância, tem que ter vários grandes times, e isso não vai ser só um ano que vai fazer.